Olá, estamos começando mais um programa Contraplano, o Espaço da Cultura, aqui na TV Câmara Jacareí, e hoje o assunto é poesia. E para falar sobre isso, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a escritora jacareense a Helenita Skerman, ela que é autora de 2 livros, Canções do Sonho Acabado e Outros Poemas e Faces da Alma. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Legal. Eu queria começar explicando um pouquinho para quem não conhece, o que diferencia de fato uma poesia? Como nós podemos descrever esse ato tão nobre da literatura? Bom, poesia é aquilo que a gente vê com olhos poéticos, né? Independentemente de ser escrito, de ser uma tela, uma escultura. Mas no caso da literatura, um poema ele tem uma coisa mais refinada, mais sensível, né? Geralmente tem algumas rimas, aliterações. Então isso diferencia um pouco da prosa, né? Legal. E como que surgiu esse interesse pela poesia, a escrever? Como que surgiu isso na sua vida? Eu acho que foi... quando eu era criança, minha mãe sempre declamava para mim, lia sonetos do J.G. de Araújo Jorge, eu gostava muito. Então a gente vai acostumando a olhar as coisas e a escrever dessa forma. Então eu comecei a escrever muito nova, não tinha 12 anos ainda. E até uma necessidade de colocar para fora os sentimentos. Era uma forma só minha, né? Que eu colocava tudo no papel e acabava rimando e assim foi começando. Legal. E eu estava dando uma olhada, se não me engano, aos 11 anos você escreveu o primeiro poesia? Foi isso? E como que foi isso? Qual que era o tema dessa poesia? Nossa, o tema era meio social. Eu não me lembro o nome da poesia, mas eu me lembro que eu achava assim, eu via muitas injustiças sociais e aquilo me tocava muito. Então eu escrevia sobre o que eu achava injusto, o que eu achava errado. Comecei escrevendo assim, do lado depressivo. Legal. E aí, ao longo dessa carreira, foram muitas poesias, muitas coisas escritas. Bastante, porque eu tenho tudo guardado. Na verdade, eu devo ter mais de 2.000 poesias, por aí. Tem bastante material para publicar ainda. E você nasceu aqui em Jacareí? Você é daqui de Jacareí? Sim, nasci aqui em Jacareí. Nunca saí daqui, saí para estudar, tal, mas continuo morando aqui. E como que essa cidade também acaba influenciando também nesse acho dom, nessa vontade de escrever? Eu acho que Jacareí influencia assim, bastante assim, pelo tipo de povo que existe aqui, né? As pessoas aqui são muito acolhedoras, né? E eu acho que aqui o foco é muito mais a cultura, o sentimento, a história, a amizade, coisas que em cidades maiores isso já está se perdendo, né? E aqui em Jacareí não, conserva ainda, né? Talvez esse lado mais interiorano também influencia bastante essa vontade de escrever às margens do Rio Paraíba. Exatamente, com Legal. certeza. E você é autora de 2 livros, né? Que é o Canções do Sonho Acabado e Outros Poemas. Isso. E Faces da Alma. Queria que você falasse um pouquinho desses trabalhos. Bom, eu sempre tive assim muitas poesias, tal, mas eu nunca pensei em publicar. Aí, quando houve um concurso, foi o primeiro festival de sonetos da Academia Jacareense de Letras, eu não fazia parte da academia ainda. Eu participei, eu fui classificada, tal, recebi uma medalha de honra com uma poesia e aí eles me convidaram para participar. Aí eu comecei a pensar na ideia de publicar realmente, porque eu vi que outras pessoas estavam publicando e, enfim, né, fui pensando nisso. Só que aí eu comecei a colocar alguns poemas na internet e alguém pegou um poema, que é esse Canção do Sonho Acabado, e passou esse poema com o nome da Cecília Meirelles. E um dia, procurando alguma coisa sobre a Cecília Meirelles, eu achei o meu poema com o nome dela. Então, assim, ao mesmo tempo que foi, vamos dizer assim, uma honra, foi muito chato, né? Porque era meu. E eu comecei a pesquisar, tinha muitos sites com essa poesia, inclusive como capa e tal, mas tudo com o nome dela. Nossa! Acho que tinha mais ou menos umas 300 referências a ele, sabe? Tinha até tese de mestrado, de letras... Em cima do poema. Em cima do poema, e tudo com o nome dela, sabe? Aí eu conversando com o pessoal lá da academia, que nós temos alguns advogados lá também, eles me aconselharam a, assim, tentar reverter isso pela internet mesmo, mas entrar com uma ação de reconhecimento de autoria,
porque se os herdeiros dela tentassem publicar uma coletânea, alguma coisa, talvez eles me processassem. E esse poema, ele já estava numa outra coletânea que eu tinha participado. Aí eu resolvi finalmente publicar o meu livro com esse nome, já para evitar... Para garantir. Para garantir isso daí, né? Então foi assim que surgiu o primeiro, né? E o segundo veio em decorrência, né? Pretendo publicar mais e tal. E conta um pouquinho mais para mim, quando esse momento que você estava mexendo lá na internet e de repente se deu de conta com o seu poema, pois é, com o nome da Cecília Meirelles. Não, você tem um frio no estômago, né? Porque na verdade tudo que a gente produz é como se fosse um filho, né? Com certeza. E aí você vê alguém se apossando dele e assim, você não sabe nem quem fez isso, né? É claro que uma pessoa fez e aí vai se o pessoal foi copiando, né? Eu fiquei contente porque se foram copiando é porque gostaram. Mas, por outro lado, né, tinha o lado assim do... Podia ter o nome da autora correto. Com certeza, teria sido muito melhor, né, mas... Mas, de qualquer forma, tirando essa parte ruim, né, de você ver um trabalho seu acabando saindo com o nome de outra pessoa, mas a referência também foi muito boa, né? Uma comparação, foi. assim, Não, e acabou sendo um impulso, né? Porque aí eu acabei publicando o livro, fiz um blog também, e a gente entrou em contato com os blogs, com os sites que tinham. A maior parte mudou. Reverteu, né? E também com o blog deu para explicar direitinho. Eu tenho o original, porque eu sempre escrevi no papel. Nunca gostei de escrever em computador. Naquela época nem tinha mesmo, né? E, então até coloquei lá o original para ser visto, porque realmente tem pessoas que podem duvidar, né? Porque eu sou anônima, né? E ela não, ela já é renomada, né? E esse Canções do Sonho Acabado e Outros Poemas é uma coletânea também de poesias, de poemas? São poemas também. Uhum. Os dois são de poemas. Tem sonetos, né? Que são aqueles de 14 versos com rimas. E tem versos livres também, né? Sem uma métrica. Legal. E quais são os principais temas que você costuma abordar nos seus trabalhos? Olha, eu acho que eu abordo todos os tipos de tema. Vamos dizer assim, talvez eu ainda tenha um pouco de romantismo, mas não é aquela coisa melosa, sabe? Que a maior parte, de repente, até gosta, né? Eu escrevo sobre tudo, porque eu acho assim que as paixões humanas, elas vão desde o amor, do ódio, da indiferença... Enfim, tudo quanto é tipo. E eu escrevo sobre tudo. E não só com relação a, vamos dizer assim, relacionamentos amorosos, mas de amizade, de família, a parte social também eu abordo um pouco, não muito, mas um pouquinho, né? E tudo, você acha que vem da experiência mesmo, do que você vive, que você acaba pondo no papel? Eu acredito que sim, a vivência eu acho que influencia bastante, mas eu acho que eu sempre tive um olhar, assim, pros sentimentos. Eu sou psicóloga, né? Então, e sempre quis ser. Então, eu sempre observei muito as pessoas, o modo delas se relacionarem, as consequências dos relacionamentos, eu sempre prestei muita atenção nisso. Então, assim, de uma certa forma, acabou facilitando isso, né? E como que você acha que a psicologia, junto com o seu trabalho de escritora, como que eles se complementam aí e se auxiliam um ao outro, né? Eu acho bastante, porque quando a gente está atendendo no consultório, por exemplo, eu acho que existe uma facilidade muito grande de perceber o que tem por trás do sentimento de cada um, né? E como eu sempre gostei de observar muito, acho que facilita bastante. Tem até pacientes meus que às vezes tem o livro e fala, eu me identifiquei com essa poesia e tal, é uma coisa gostosa. Legal. E confessa aqui uma coisa pra gente que ninguém tá vendo. Você acaba, já alguma vez já conseguiu traduzir algo que saiu do seu consultório, algum sentimento, alguma coisa que acabou se transformando em poesia? Ah, sim, sim. Não é coisa só relacionada a mim, não. Tem muitas coisas que eu escrevo assim, observando comportamentos das pessoas mesmo. E como que é isso pra você? Acaba sendo ali uma forma de captar as emoções, os sentimentos alheios e conseguir traduzir isso no papel. Eu acho assim, tem duas coisas, né? Uma delas é que, como você acaba unindo realmente uma coisa com a outra, né? O lado psicológico com o lado poético, né? Eu acho que é interessante essa analogia.
E a outra coisa é que, assim, escrever para mim é uma necessidade mesmo. Eu não consigo expressar um sentimento totalmente para mim mesmo se eu não estiver escrevendo, sabe? Mesmo perdas ou alguma coisa, alguma preocupação muito grande, enquanto eu não escrevo, a ansiedade não abaixa, sabe? Acaba sendo uma forma também de extravasar Com os certeza. sentimentos. De expressão mesmo. Com relação a todas as coisas que acontecem. Isso. E retomando um pouquinho, queria que você... Como que esse fato inusitado, né, de ter uma obra sua sendo nomeada na internet para outra pessoa, mas isso acabou também influenciando você a você não tomar uma atitude e falar, não, eu tenho que publicar isso. Sim, Conta para mim um pouquinho dessa motivação. Eu acho que isso foi assim o que me fez decidir realmente, porque eu nunca tive a intenção de expor os meus trabalhos, nada. A primeira vez que eu coloquei foi nesse festival, depois disso eu participei de vários, mas a primeira vez foi essa, e mesmo assim eu não tinha muita certeza se eu queria publicar mesmo um livro, né? Porque, assim, é um investimento, um trabalho todo, embora a gente tenha todos os trabalhos prontos, mas você tem que montar, né? Então, eu acho que acabou sendo bom, porque aí depois que você faz o primeiro, você vê que não é um bicho de 7 cabeças, né? E dá para fazer outros. E esse fato da internet, você acabou também trazendo, de qualquer forma, algo positivo no sentido de mostrar o seu nome, mostrar para mais pessoas, que de repente um poema que ficou famoso aí é a Cecília Meirelles, mas não foi a Cecília Meirelles que fez. Não foi a Cecília Meirelles. Eu acho que sim, eu recebo bastante correspondência, as pessoas escrevem o que pensam e tal. É muito bom, é gostoso. E isso facilita a gente ter contato com muitos outros autores também. E você chegou a procurar alguém da família da Cecília Meirelles ou algo para falar, olha, não é da Cecília Meirelles, Cecília? Não procurei, não. Mas você entrou nos alguns blogs, você avisou que... Ah, sim, todos que eu consegui deixar mensagem explicando tal, de uma forma, né, educada, porque ninguém teve culpa, um teve, mas não sei quem foi, né? E a maior parte foi, assim, bastante solícito, inclusive se prontificou a divulgar para outros sites e tal, então foi muito bom. E às vezes, não sei também se é bondade, mas às vezes também pode não ter sido também na intenção também de... Às vezes esse poema é tão bom que foi a Cecília Meirelles que fez. Não, aí tinha o meu nome embaixo, né? Mas às vezes a pessoa copia não, eu digo, às vezes poema. Copiou só o poema, exatamente, né? E aí foi... e depois não lembra quem foi e supõe que seja, né? Pode ser isso também. E o que você acha, assim, uma opinião sua como psicóloga e como escritora também, desses casos que acontecem muito, né? Você é um exemplo aqui, vivo aqui, presente, contando pra gente que esse fato acontece, mas a gente percebe que na internet acontece muito disso, né? Acontece muito, e o que vai te respaldar é justamente você ter o registro na Biblioteca Nacional. No meu caso, por exemplo, eu já tinha o registro do livro onde ele havia sido publicado, porque eu participei de uma coletânea chamada Antologia Delicata, de São Paulo, e esse livro estava já cadastrado na biblioteca. Mas, assim, de tempos em tempos eu coloco vários trabalhos, faço tipo uma apostila, alguma coisa, e já vou na biblioteca e cadastro todos, porque se houver alguma dúvida com relação a isso, está registrado já, né? Esse é o conselho que eu dou para quem escreve. E esse poema seu, ele é de que ano, esse poema? Mais ou menos. Já faz bastante tempo. Tem quase 30 anos, muito tempo. Não me lembro mais agora, mas bem antigo, sim. E ele deve ter se popularizado não há muito tempo, né? Não, na internet. Nunca tinha mostrado para ninguém. Nossa, que interessante. Pois é. Como será que alguém foi captar esse... Você vê, né? Porque você não tinha, na internet você não tinha colocado nada ainda. Não, na internet que eu pus. Entendi. Tem um site que chama Recanto das Letras. Entendi. E lá você faz uma página para você, tem muitos escritores. E o pessoal da academia também punha. Então, o pessoal coloca lá, tal, coloquei, né? Eu não esperava por isso. Mas depois eu fiquei sabendo que tem muitos casos assim mesmo, né? O pessoal gosta, pega, mas não tem a preocupação de olhar o autor. Porque nesse caso, eu sei que não foi uma coisa que a pessoa fez por ela mesma, mas tem muita gente que faz, que pega e coloca o próprio nome, né? Aí é pior. É verdade. E por que
Canções do Sonho Acabado? Na verdade, eu acho assim, quando você tem muitos ideais quando você é mais jovem, né? Eu acho que nessa época eu devia ter uns 30 e poucos anos, mais ou menos, quando eu fiz esse poema. Eu comecei a ver que muitas das coisas que a gente imagina que um dia vai melhorar, que vai ser diferente, que as pessoas vão se conscientizar, você vê que não é assim, né? E então é nesse sentido que eu digo, sabe? Não é assim um sentido pessoal, não, mas uma coisa mais de se adaptar à realidade mesmo, né? Viver mais com o pé no chão. Legal, Helenita. Vamos por um breve intervalo Tá, ok. aqui no programa Contraplano, falando com a escritora aqui de Jacareí, a Helenita Skerman. Ela que foi confundida aí com a Cecília Meirelles, teve o seu poema na internet, a pessoa colocou o nome da Cecília Meirelles, mas não foi a Cecília Meirelles. Programa Contraplano, voltamos daqui a pouquinho.